Olá, hoje trataremos sobre o tema órgãos de restrição ao crédito e seus cadastros positivo e negativo em face do Código de Defesa do Consumidor. Bem, primeiramente, para falar de cadastro, nós temos que falar de bancos de dados. Os bancos de dados são os gestores dos cadastros, sejam esses cadastros positivos ou negativos. O que é um banco de dados? Um banco de dados, ele é um gestor, ou seja, ele é um órgão público ou privado que auxilia na análise de informações para decisões de crédito. A sua previsão é constitucional. Ele é previsto de forma direta no artigo 170, ao tratar da livre iniciativa, e ao prever que o Estado promoverá a defesa do consumidor, no artigo 5º, inciso 32. Além disso, ele também está previsto de uma forma indireta, no artigo 5º, inciso 73, quando trata do habeas datas. Bem, além do mais, existem diversos bancos de dados em todo o território nacional, mas 3 são os grandes bancos de dados. São eles a RENIC, a Serasa Experian e a Equifax. A RENIC é a Rede Nacional de Informações Comerciais e trata-se de uma base centralizadora de informações de CDLs e associações comerciais de vários estados. A Equifax é uma empresa norte-americana que ingressou no Brasil há aproximadamente 12 anos com a aquisição da SCI, e trata-se do maior banco de dados nos Estados Unidos. Já a Serasa, ela foi fundada pelos principais bancos, visando auxiliá-los na análise de crédito. Em 2007, ele foi adquirido pela Experian e hoje é o maior banco de dados mundialmente fora dos Estados Unidos. Agora que nós já temos uma noção do que é um banco de dados e quais são os principais bancos, vamos falar um pouquinho sobre o cadastro mais usual no dia a dia, o cadastro negativo. É aquele que hoje nós temos o contato direto. Bem, o cadastro negativo, ele tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 43. Ele refere-se a informações tanto de pessoas físicas quanto de pessoa jurídica. O que nós temos dentro de um cadastro negativo, que é o cadastro que a gente vê no nosso dia a dia hoje, quando alguém vai consultar um cliente? Bem, nós vamos ter uma chave de consulta. Então, quando, por exemplo, a pessoa está indo a uma loja fazer uma aquisição ou a um banco, a pessoa que está vendendo vai fazer uma pesquisa, que é o que a gente chama, será que ele tem nome limpo na praça? Bem, nesse caso, a pesquisa pode ser pelo nome da pessoa física ou jurídica ou pelo CPF e CNPJ. O mais usual é realmente pelo CPF e CNPJ. E o que essa empresa vai ter acesso? Vai depender muito de cada um dos bancos de dados, o que eles fornecem de detalhamento e tipos de relatórios que aquela empresa está contratando. Mas, em regra, vai ter acesso a dados cadastrais, como o nome completo, o nome da mãe, o endereço e telefone. E se for uma pessoa jurídica, vai ter informação da razão social, endereço e telefone, podendo vir a ter informações sobre os sócios e outras empresas que façam parte do mesmo grupo. E aí você vai ter as informações propriamente negativas. Quais são elas? São os protestos, os cheques, as pendências e restrições financeiras e as ações judiciais. Bem, nessa parte é o que a gente realmente vê no nosso dia a dia. Então, o que temos? Temos informações se a pessoa tem algum cheque sustado, cheque que a gente chama de CCF. Então, as informações que é uma base de dados do Banco Central, que é manipulada pelo Banco do Brasil, e aí você tem todas essas informações sobre os cheques devolvidos pelas linhas 12, 13 e 14. Além disso, nós temos a possibilidade dos protestos. Os protestos, essa possibilidade de ter informação de protesto num banco de dados, está prevista na Lei 9.492 de 1997.
Essa lei regula os cartórios de protestos e determina que esses devem enviar as informações às entidades de proteção ao crédito, leia-se, bancos de dados, sempre que estes solicitarem a relação dos devedores. O que acontece na prática é que existe uma espécie de convênio entre os bancos de dados e os cartórios de protestos. Havendo um protesto em qualquer lugar do país, essa informação é encaminhada para aqueles bancos de dados e quando é acessado aquele CPF ou CNPJ e existe um protesto em qualquer local do território nacional, aparece no relatório. Bem, e aí a outra parte que existe são as pendências e restrições financeiras. O que são essas pendências e restrições? São informações fornecidas pelos clientes dos bancos de dados. Ou seja, imagine a situação, uma empresa tem um devedor inadimplente, alguém que não pagou uma dívida. Ele vai informar ao banco de dados, a pessoa inscrita no CPF X tem uma dívida, por exemplo, de um financiamento bancário no valor de R$200, com vencimento em 20/4/2010, um exemplo. Essa dívida vai aparecer dessa forma nos relatórios. E é importante destacar que para essas pendências e restrições financeiras, deve-se aplicar o artigo 43, parágrafo 2º do CDC. O que significa dizer? Significa dizer que é necessário que seja feita uma notificação prévia daquele devedor. O banco de dados, isso é uma responsabilidade do banco de dados, de acordo com o entendimento majoritário do STJ. O banco de dados recebeu do seu cliente aquela informação de uma pendência financeira, ele manda uma carta informando que, caso ele não efetue o pagamento, ele será inscrito no banco de dados. Essa informação passa, geralmente não existe uma previsão legal de qual é esse prazo, os bancos adotam um prazo de 10 ou 15 dias, passado esse prazo, ele é inscrito no banco de dados. E essa informação, essa notificação prévia, ela é muito importante, porque é com ela que o conhecimento é prévio do consumidor. Ou seja, evita-se assim que a pessoa tenha aquele grande problema de chegar a fazer uma compra e ser negada porque tinha uma suposta dívida. A gente sabe que ainda existe muito isso, mas hoje o número reduziu muito e a jurisprudência do STJ, inclusive agora através de uma súmula, pacificou o entendimento, depois o Dr. Sacomano irá falar melhor sobre o assunto, de que o envio dessa carta, dessa correspondência, pode ser por uma carta simples, sim. Bem, agora trataremos um pouquinho sobre ações judiciais, sobre a possibilidade de ações judiciais serem incluídas em bancos de dados. Isso é uma posição pacífica, não temos conhecimento de nenhum questionamento nesse ponto. E o que se entende, inclusive o STJ, é que essa informação não precisa, assim como o protesto, ela não precisa ter uma notificação prévia, porque já é de conhecimento do devedor que ele tem aquela dívida, porque na ação judicial ele vai ser intimado. Então, essa informação ela é incluída nos bancos de dados, que em regra tem convênio com os próprios tribunais de justiça. Agora vamos tratar um pouquinho sobre aquele cadastro que está iniciando no Brasil e que ainda tem muita divergência, que é o cadastro positivo. Bem, o cadastro positivo, hoje, não tem uma previsão legal. Pelo que se tem conhecimento, os bancos de dados estão começando a tentar fazer algo, mas ainda não é algo muito claro. O Dr. Sacomano falará um pouco sobre isso com os senhores a seguir, e ele irá indicar alguns projetos de lei sobre o assunto. Então, o que eu vou trazer agora para os senhores é um pouquinho sobre como que é o cadastro positivo no mundo, como são as outras experiências que já existiram em outros países, para a gente ter uma ideia. O que tem num cadastro positivo? Em regra, temos os compromissos assumidos e hábitos de pagamento. O que significa dizer isso? Compromissos assumidos são aquelas dívidas que ele assumiu, ou seja, que estão em aberto. Imagine que o senhor hoje foi ao banco e fez um financiamento de
10 parcelas. Então, vai constar lá o valor total dessa dívida e a partir do mês que vem, o vencimento da primeira parcela e as próximas 10 parcelas que vão a vencer os próximos 10 meses. Isso são os compromissos assumidos. De outro lado, a gente tem o hábito de pagamento. O que vem a ser hábitos de pagamento? É aquilo que já foi pago. Ou seja, imagine que você, há 2 anos atrás, fez um financiamento em 24 meses de um veículo. Então, vai constar as datas que você fez o pagamento até a última parcela, que seria esse mês, o 24º. Em regra, essas informações que estão nos bancos de dados mundialmente. O que a gente tem percebido de maior diferença entre alguns países é realmente o quão detalhadas essas informações são. Algumas só se menciona o produto, em alguns países menciona qual é a instituição financeira ou quem é o credor. Isso vai depender muito de país para país, mas em regra são sempre essas duas informações: compromissos assumidos e hábitos de pagamento. Bem, contando um pouquinho a história do cadastro positivo. A origem do cadastro positivo foi nos Estados Unidos, nos anos 60. Nos últimos 5 anos é que ocorreu um grande avanço, principalmente na América Latina. A maioria dos países existe a tendência de que o fornecedor tenha que compartilhar seus dados. Isso é muito interessante. O que significa dizer que a maioria dos bancos de dados que foram criados em países, principalmente da América Latina e Ásia nesses últimos anos, ele só permite que você consulte alguém que tem informação positiva se você concedeu alguma outra informação. Então, se você mandou, por exemplo, 10 informações de CPFs, de 10 pessoas distintas, você vai poder acessar, por exemplo, 5 vezes aquele volume, o que seriam 50. Isso permite o quê? Permite que aquele que está acessando a informação de alguém, ele tenha um comprometimento. Então, a gente não vai ter a possibilidade, por exemplo, de uma grande instituição financeira poder acessar todos os CPFs e não mandar nada, e ficar com aquilo em loco, em casa. Então, isso é muito importante e é algo que se verifica na maioria dos países. E, além disso, para a gente ter uma ideia de tão importante que o cadastro positivo é feito mundialmente, a IFC, a International Financial Group do Banco Mundial, ele tem uma estrutura que presta assistência para cadastro de crédito positivo no mundo inteiro. E é interessante porque eles acreditam, o Banco Mundial acredita na importância que tem o cadastro positivo, e ele auxilia os países. Há coisa de 2 anos atrás, quando iniciou essa possibilidade de ser feito o projeto de lei no Brasil sobre cadastro positivo, foi feita uma série de palestras com um representante do IFC, e ele mencionava que não entendia a dificuldade do Brasil de ser aprovado esse projeto de lei e que ele tinha acabado de conseguir fazer um cadastro positivo no Afeganistão. Então, quer dizer, o cadastro positivo hoje é uma realidade mundial, existe na grande maioria dos países. E o que a gente vai falar agora é um pouquinho sobre isso, a experiência em alguns países pelo mundo. Um exemplo é a Argentina. Ela iniciou de uma forma muito simples, foram uma troca de informações entre 5 bancos e referia-se principalmente a informações de cartões de créditos e dados cadastrais. Foi então que o mercado percebeu o quanto essa informação auxiliava na análise dos riscos. E foi-se criada, então, uma lei, e essa legislação argentina, ela não exige o prévio conhecimento do consultor para a inscrição dos dados positivos. Ou seja, feita um empréstimo, automaticamente o banco está autorizado por lei a encaminhar essas informações para os bancos de dados. Bem, os Estados Unidos com certeza é o principal país, é o maior banco de dados positivos do mundo. E nos anos 60, quando ele começou iniciou o cadastro positivo, verificou-se que houve um aumento dos financiamentos. Eles tinham um índice de 40% de financiamento e passou para 80%. Nos Estados Unidos, não existe aquela obrigação mencionada anteriormente de compartilhamento de dados. Entretanto,
embora não exista na lei, na prática, não é dado nenhum crédito sem uma solicitação de relatório de crédito. Ou seja, os Estados Unidos têm um processo um pouquinho diferente. Quando alguém quer conseguir um crédito, você quer ir a um banco obter um crédito, em regra, o banco não vai consultar o seu relatório, como é feito aqui. Você que leva seus relatórios. Como consequência disso, é interessante, existe uma cultura das pessoas físicas, principalmente, de quererem que essas informações sejam incluídas no banco de dados, porque ela sabe que vai incorporar e vai ser mais fácil obter crédito. Outra experiência interessante é a do México. No México foi observado um acréscimo na concessão de crédito e principalmente para baixa renda. É um exemplo muito utilizado pelos pró-cadastro positivo, porque foi algo muito benéfico para a sociedade de baixa renda. E falando em Ásia, um exemplo que a gente tem é a China. Ela também tem um cadastro positivo. E também foi bem na época de um aumento do PIB. Após o cadastro positivo, o PIB teve um aumento de 150%. Assim, por essas razões é que a gente entende que o cadastro positivo é algo importante e acredita-se sim, como a gente vai tratar agora, que ele vai alterar principalmente o spread bancário. Bem, falando um pouquinho sobre o spread bancário. O que é o spread bancário? O spread bancário é a diferença entre o que o banco teria de custo de oportunidade e a taxa cobrada de juros. Assim, o que nós temos de elementos para o spread bancário hoje? Nós temos vários elementos. Nós temos, conforme se vê nesse slide, o resíduo líquido, os custos administrativos, o compulsório de depósito à vista, os impostos e a inadimplência. Vocês podem perceber que dessa pizza, a inadimplência é realmente a maior, representa 37%. E o que se alega? Por que a taxa de inadimplência é muito alta? Porque quando se concede crédito, a gente hoje no Brasil só tem informações negativas. Ou seja, a pessoa, quando está com a informação negativa, tem ações judiciais, tem protestos, tem dívidas com vários devedores, não fez nenhum pagamento, é porque ela está numa situação muito ruim. Então, a aquisição de bens, em regra, ocorre naquela fase em que você está endividado, mas que ainda não é claro o endividamento. Por isso que a inadimplência é muito alta. Então, se acredita que haveria uma redução com o cadastro positivo, por quê? Porque teria-se conhecimento, por exemplo, que uma pessoa já estava comprometendo 70% da renda dela. Então, a partir daquele momento, eu ia falar, opa, ela está em alerta, não dá para financiar mais nada para ela. E é essa a grande importância que a gente tem e que se acredita que vai ter redução. O cadastro positivo, ele vai trazer mais consistência, informações mais claras, precisas, vai conseguir ficar claro exatamente o que aquela pessoa tem de capacidade econômica. E, além disso, vai poder mostrar o comportamento que ela teve. Então, aquela pessoa idônea, que sempre pagou em dia, ela provavelmente vai usar dessa informação para conseguir taxa de juros menores. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro gráfico que trata de taxa de inadimplência. Nós temos 3 tipos de contratos bancários, que é o crédito pessoal, o cartão de crédito e a conta corrente. Como vocês podem perceber, o roxo refere-se a países em que não existe um banco de dados. O azul claro são aqueles países como o Brasil, em que se existe um banco de dados. E o azul escuro é aquele que se tem informações positivas. Aí se percebe como a taxa de inadimplência é muito reduzida quando se tem informações positivas. É por isso esse slide é a consequência de como a gente vai reduzir o spread bancário. E não só para a pessoa física, existem estudos comprovando que ela é importante. Para a pessoa jurídica, principalmente as pequenas e médias empresas, também é importante. Vejamos o gráfico. Aqui nós temos os gráficos em vermelho para aqueles países como o Brasil, que não se tem cadastro positivo, em azul para aqueles países que têm cadastro positivo. E o primeiro gráfico refere-se a restrições financeiras de pequenas empresas. Bem, aquelas restrições financeiras
elas, com o cadastro positivo, elas caem. Por que elas caem? Porque aquela informação negativa, que a gente está falando aqui daquelas pendências e restrições, elas não têm mais tanta importância. Então, tem uma redução. E o segundo slide mostra a probabilidade dessas pequenas empresas obterem crédito, porque a gente sabe que a pequena empresa hoje tem uma dificuldade muito grande de obter crédito. E a facilidade que elas têm de obter crédito com o cadastro positivo é de 40%, contra 28%. Por quê? Porque ali, quando ela vai obter crédito, vai vir todo o passado dela. Então, o banco vai acessar aquela informação e falar, olha, ela é uma empresa idônea, ela fez pequenos financiamentos, mas todos ela tratou, fez o pagamento. E isso facilita muito o crédito. Bem, agora a gente vai tratar de um cadastro público, que é o SCR, que é o Sistema de Informações do Bacen. O sistema de Bacen, ele é um banco de dados que contempla informações positivas e negativas dos bancos, somente operações de crédito. Qual que é a função que se tem com a SCR? É auxiliar o Bacen a supervisionar e fiscalizar a atividade bancária. Esse é o fim da SCR. Ela vem regulamentada pela Resolução Bacen 3658 de 2008. Um dos pontos que se questionou muito sobre a possibilidade ou não de se ter esse cadastro do Bacen quanto a se haveria ou não violação do sigilo. E entende-se que não, porque essa atividade está prevista no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1, da Lei Complementar 105 de 2001, que trata do sigilo bancário. É ali que prevê que não viola o sigilo bancário a troca de informações entre as instituições bancárias para fins cadastrais, inclusive por intermédio de bancos de dados. Bem, diante dos fatos que apresentamos e considerando os trabalhos já realizados pelos bancos, então a gente pode chegar à conclusão que o que a gente conclui é que os bancos de dados hoje trabalham somente com informações negativas. Essas informações negativas, elas são poucas e que um cadastro positivo é importante e que acreditamos que pode sim vir, inclusive, a diminuir a inadimplência e, como consequência, o spread bancário e as taxas de juros. Acredito também que esse banco de dados positivos, eles vão ter informações de compromisso e hábitos de forma genérica, porque realmente detalhamentos, como ocorre em alguns países, poderia violar o sigilo, como determinar qual é a fonte, qual é o banco que está passando essa informação. Recomendamos também que seja feito um compartilhamento de informações, porque esse compartilhamento vai trazer igualdade entre todos os credores. A fonte, como a gente mencionou, entendemos que o melhor é que ela não seja mencionada nos relatórios, mas, claro, ao consumidor, sempre que lhe for visto algo que ele não entenda, ele vai ter que questionar o banco de dados, e o banco de dados vai ter que falar qual é aquela fonte, isso embasado hoje já no artigo 43 e no habeas datas. Além disso, a gente tem a questão de quem participará, quem que fará parte de um banco de dados positivos. A gente entende que são a sociedade em geral, quando o mais forte provavelmente vão ser as instituições financeiras, porque são elas as maiores que mais concedem crédito no nosso país. Mas o comércio também utilizará, provavelmente a telefonia, para quando for fazer um plano, para ver aonde que o seu cliente se adequa. E se utilizará sempre que forem fazer concessão de crédito. É essa a finalidade. E, além disso, essas informações, elas poderão vir para o que se chama de score, que é uma pontuação. É algo que hoje já existe nos bancos de dados e existe uma pontuação de 0 a 10 considerando as informações daquela pessoa. Podendo usar essas informações positivas, esse score ele vai ser muito mais forte, muito mais claro e preciso e condizente com a realidade. Bem, então isso é o que eu tenho a dizer e agora eu passo a palavra para o Dr. Sacomano, que tratará um pouco mais sobre o cadastro positivo em si e especialmente sobre os projetos de lei que temos no Congresso Nacional. Obrigada.
Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo sobre o cadastro positivo, vamos tratar agora um pouco sobre os projetos de lei que se encontram no Congresso Nacional, ainda pendentes de apreciação. O projeto de lei 836 de 2003, que visa regular a atividade do Banco de Dados Privados, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator designado o senador Marco Maciel, e havia uma grande expectativa de que fosse julgado, que fosse apreciado ainda nesse período pré-eleitoral, no primeiro semestre de 2010. Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou ainda, estando lá o projeto, e acreditamos que não vai ter andamento este ano mais em razão de ser ano eleitoral. Passando pela Comissão de Constituição e Justiça, obrigatoriamente deverá o projeto ir para a Comissão de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, a CAE e a CMA do Senado Federal. Se o Senado alterar esta redação, o projeto que teve início na Câmara, sob número PLC 85/09, ele voltará à Câmara Federal. Esse projeto prevê a abertura de cadastro positivo e diz que esta abertura de cadastro positivo está condicionada à autorização do cadastrado em instrumento específico ou cláusula apartada do contrato. Nós fazemos uma crítica de que ele não menciona se a autorização é para o banco de dados ou para o credor, se deve ser para cada operação ou para cada credor. Prevê também o projeto que seja dispensada a comunicação se informado da abertura. Ou seja, nós apresentamos uma crítica aqui também. Se por um lado, cada vez que inserisse uma informação fosse necessário a comunicação do consumidor, gerando assim um custo muito grande para o banco de dados, por outro lado, seria injusto a um consumidor que tem informações, mesmo que positivas, incluídas indevidamente. Imaginemos a seguinte situação. A recebe R$1.000 por mês. Inserem no birô positivo, no cadastro positivo, pagamentos pontuais que estão sendo realizados de uma dívida de 10 parcelas de R$800 cada parcela. Pois bem, esta pessoa terá crédito negado, pois sua capacidade de pagamento está comprometida. 80% da sua renda já está comprometida com dívidas assumidas. E ele somente saberá desta inclusão quando solicitar crédito. Parece-nos que a dispensa de comunicação é uma praxe americana, onde realmente tem razão de ser, pois lá o próprio consumidor, como a doutora Andréia já falou, busca essa informação e é para apresentar quando busca o crédito. Mas isso parece que não é a praxe no mercado brasileiro. Há também a previsão da possibilidade de revogação do consentimento. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º do projeto de lei tratam deste assunto, mas a redação não é clara. Entendemos que o parágrafo 2º trata da revogação do consentimento para o credor, que poderá ocorrer a qualquer momento, desde que não exista operação em aberto. Com isto, a lei evita que uma pessoa que está devendo revogue seu consentimento. Infelizmente, a lei não tratou do como e em que prazo o credor deve informar o banco de dados sobre a revogação do consentimento. Já o parágrafo 3º trata de proibir o banco de dados de informar seus dados positivos. Entretanto, tal vedação não impede os bancos de dados de usar essas informações para fins de rating. Para aqueles que temem a divulgação de suas informações de crédito, esta é uma boa opção, pois elas serão usadas para o rating do consumidor, ou seja, se é bom ou mau pagador, mas não terão os credores acesso a detalhes das operações. Só constarão o valor que é devido, mas não a origem de cada uma das dívidas especificadas. Neste parágrafo, não menciona se o banco de dados poderá negar-se a inibir as informações se tiver operação em aberto, como mencionado no parágrafo 2º. Um outro ponto do projeto trata acerca da veracidade e atualização do endereço junto às fontes das informações, atribuindo essa obrigação ao consumidor. Isso já é uma prática. Na prática, uma obrigação dos consumidores de manter seus credores informados do seu atual endereço. Não trata o projeto, não menciona sobre o período de manutenção das informações. Em razão disso, se a redação anterior mencionava um prazo de no máximo 20 anos e foi muito criticado,
deixar ao livre-arbítrio dos bancos de dados também não nos parece uma boa opção. No tocante ao cadastro positivo, aqui destacamos alguns pontos. A abertura dolosa de cadastro impõe pena de reclusão de 1 a 3 anos, sem prejuízo das punições constantes no Código de Defesa do Consumidor. Uma crítica que fazemos é que aqui o legislador foi bem. Embora o CDC tenha penas, em nenhum momento, tenha várias penas, tenha vários crimes, em nenhum momento menciona sobre a inserção de uma informação indevida de forma dolosa. O artigo 6º diz: a inclusão em banco de dados de qualquer informação de inadimplemento independe da autorização do devedor, mas, se não foi protestado, deve ser-lhe previamente comunicada por escrito, comprovando-se por meio de postagem de aviso de recebimento ou de serviço similar a sua entrega no endereço fornecido por ele. Parágrafo 3º do referido artigo. A comunicação de inadimplemento deve ser feita por escrito, comprovando-se, por meio idôneo, o seu envio ao endereço fornecido pelo cadastrado. Portanto, a redação é dúbia, principalmente depois do advento da súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Há necessidade de AR para incluir informação de inadimplência. A nossa crítica é no seguinte sentido: em um primeiro momento, esta providência parece ser muito boa. Afinal, é mais uma garantia que o consumidor terá conhecimento que seu nome está sendo incluído no banco de dados. Entretanto, há um custo de carta AR 3 vezes maior do que da carta simples. E, isso é lógico, esse custo será atribuído ao próprio consumidor. O consumidor é que vai arcar com esse custo quando for adquirir os produtos. Como a carta simples encaminhada hoje atende grande parte da população, nós acreditamos que essa deve ser mantida sem exigência de se enviar com aviso de recebimento. Outro ponto do projeto é que ele veda a inclusão de dívida menor cujo valor da dívida ou da parcela seja inferior a R$ 60. Há um grande risco nesta cláusula de que as empresas não realizem mais créditos de pequenos valores, negando-se assim crédito àqueles que normalmente já têm dificuldade de obtê-los, a baixa renda. Veda também a inclusão de informação de serviços de prestação continuada, como telefone, água, luz. Em uma primeira visão, nos parece que é algo justo. Entretanto, tais empresas podem alegar que estão sofrendo tratamento desigual, haja vista que após a privatização de tais serviços, seus executores têm como fim o lucro, o que significará, em última análise, que os adimplentes pagarão pelos inadimplentes. Há também um projeto de lei, que é o 405/2007, que ele tem uma única finalidade, e está no slide, que é incluir um parágrafo dentro do artigo 43 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para permitir o cadastro positivo. A redação do Senado Federal diz: no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor informará aos sistemas de proteção ao crédito, para a formação de cadastro positivo, as características e o adimplemento das obrigações contraídas, dispensando-se, na hipótese, a comunicação de que alude o parágrafo 2º do artigo 43. Na Câmara dos Deputados, houve uma alteração e é o que prevalece atualmente. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor informará aos sistemas de proteção ao crédito para a formação de cadastro positivo somente o adimplemento da obrigação contraída, sempre que houver a prévia concordância e autorização expressa do consumidor para tal registro. Atualmente, esse projeto retornou ao Senado Federal, sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, também sob a relatoria do senador Marco Maciel. Fazendo uma análise do cadastro positivo com relação ao Código de Defesa do Consumidor, nós podemos dizer que não existe uma vedação para o cadastro positivo no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor, quando fala em cadastro, não faz distinção se elas são informações negativas ou positivas.
Assim reza o artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes, grifamos, em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 1º do mesmo artigo. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. E o parágrafo 3º diz: o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Isso seria um impedimento para o cadastro positivo? Nos parece que não. Há ainda uma ação contra o Serasa Birô Positivo, que foi um serviço criado pela Serasa com a finalidade de cadastro positivo, que foi distribuída pelo Ministério Público Federal em 19 de fevereiro de 2001, sob número 2001.6100.032.2630, como consta do slide, face à Serasa, sob o argumento de que o produto Credit Bureau Serasa divulga informações positivas e negativas sem o conhecimento dos consumidores, e que o Banco Central, o Bacen, não estaria cumprindo seu dever de regulamentar e fiscalizar o serviço da Serasa, que, segundo o Ministério Público Federal, seria complementar à atividade bancária. Fazendo uma análise deste processo, em 10 de abril de 2002 foi deferida uma liminar para que a Serasa, primeiro, exigisse de seus clientes documento que atestasse a existência aparente da dívida. Segundo, notificasse os consumidores através de carta registrada de mão própria com aviso de recebimento, devendo aguardar 15 dias da notificação para lançamento no cadastro positivo. Terceiro, remetesse carta registrada de mão própria com aviso de recebimento a todos os consumidores cujos nomes encontravam-se de modo ilegal no banco de dados Credit Bureau Serasa. Em 8 de abril de 2003 foi proferida uma sentença que julgou parcialmente procedente a ação e confirmou os termos da liminar. As partes recorreram, o processo foi para o TRF da Terceira Região e acabou sendo extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no 267, inciso 4º, por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por não ser a Justiça Federal competente para julgar a Serasa e, consequentemente, revogou a liminar anteriormente concedida. Em 25 de julho de 2008, esse processo transitou em julgado. Concluímos, portanto, que não existe hoje nenhum impedimento para um cadastro positivo no Brasil. As vantagens que apontamos do cadastro positivo. Para o consumidor, os riscos serão analisados caso a caso, levando em consideração as peculiaridades de cada consumidor. As taxas e prazos tenderão a ser melhores para os bons pagadores, pois será possível saber individualmente qual o comprometimento do patrimônio e hábitos de pagamento de cada consumidor. E, em consequência disso, os bons pagadores não pagarão pelos maus. Como desvantagens para o consumidor, seria um cadastro negativo ao reverso? A não comunicação a cada nova operação de crédito geraria um problema? Além disso, poderia haver uma discriminação com relação aos consumidores que não fazem compras a crédito, aquelas pessoas que compram tudo à vista. E também aqueles que não são bancarizados, aqueles que não possuem contas em bancos, não fazem transações bancárias. O SCR, aquele sistema que já foi apresentado pela doutora Andréia, não reduziu o spread bancário. Que garantia nós temos de que o cadastro positivo reduzirá? Além disso, entendemos que deve ser criado um órgão regulador para fazer a análise acerca do cadastro positivo.
de forma bem resumida, o tema é um tema novo, que ainda tem muito a ser debatido, e nós trouxemos aqui alguns apontamentos. Estamos deixando aos colegas e às colegas nossos e-mails pessoais para contato, como também um site desenvolvido e criado pela doutora Andréia, onde constam várias notícias do assunto que saíram na mídia referente ao cadastro positivo, que poderão ser acessadas por todos. Obrigado pela atenção.